Eu quero que você tome a sua Bíblia agora. Ela pode estar no papel, igual a minha, ou no seu telefone, no seu iPad, não importa. Agora, todos em pé. Se tem alguém assentado, se for um paralítico, você sempre vai treinando. Levante e anda, e uma hora você vai vê-lo pular da cadeira, viu? Então, levante mais alto que você puder. Agora, olhe para a pontinha dela. Pode olhar para o meio dela também, mas olhe para a pontinha e fale comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, nós temos declarado a Deus o poder inerente da Tua palavra. Que ela nos console, que ela nos edifique, que ela nos exorte nessa noite. Que aponte o caminho da salvação e da reconciliação. Que nessa noite, Pai, não apenas sobre os que estão aqui repouse a Tua bênção, mas, ó Pai, milhares e potencialmente milhões que estão conosco agora, de tantas maneiras, Senhor, que Tu possas alcançá-los com o poder da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Vamos assentar. Hoje, na reunião das 10 da manhã, eu comecei a falar sobre um dos temas. Tudo é muito importante. Não tem nada na Bíblia que seja assim descartável. Não tem nenhuma palavra que esteja aqui só para a Bíblia ser esse livro grande. Não. Tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação. E o próprio Senhor Jesus, Ele disse assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nesta noite eu quero falar com você sobre escolhas. Sobre escolhas. Se você for contar quantas vezes você fez uma escolha hoje, você vai ficar impressionado de ver. Talvez 10, 20, 30, 40, 50, até 100 escolhas. Você fez centenas de escolhas hoje. Você escolheu a roupa que vinha, você escolheu o sapato, você escolheu a meia. Na hora de comer você escolheu o feijão, o arroz, a abobrinha, o angu, não sei o que você escolheu. Nós fazemos escolhas o dia todo. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Pode parecer estranho isso, mas nós carregamos no nosso DNA, porque nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Mas carregamos a imagem de Deus na nossa vida. E Deus é um Deus que traz ao nosso coração exatamente uma oportunidade de escolha. Os teólogos chamam essas escolhas de livre-arbítrio. Ou seja, é um nome assim meio esquisito, não é? Mas somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas por outro lado, somos os responsáveis pelas consequências das escolhas que nós fazemos. Deus podia ter feito um homem, um robozinho, ou um boneco de marionete, de ficar controlando. Mas Deus colocou dentro de nós esse dom tão precioso, que é exatamente a oportunidade de escolhas. Se você contar realmente quantas escolhas você fez hoje, você vai ficar admirado de ver quantas escolhas que foram. Somos também, como eu disse, responsáveis pelas nossas escolhas. Muitas vezes, nós sempre queremos transferir a culpa das escolhas erradas para os outros, dizendo: eu fui influenciado, aconteceu isso, eu fui tentado, e mil coisas acontecem. Mas você tem algo que Deus te deu. Quando você se converteu,
o Espírito Santo passou a morar em você. E o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é para você ficar arrepiado, ainda que muitas vezes você pode ficar arrepiado, pode chorar ou não chorar, mas você hoje tem a própria vida de Deus em você. Quando uma pessoa diz, Jesus entra na minha vida, Ele entrou. Então você é uma pessoa, um ser habitado. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de expressar assim: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Algumas pessoas dizem, pastor, mas se eu for tão crente assim, será que eu não vou poder torcer para o Atlético Cruzeiro? Você pode torcer para o time que for, querido, mas é tão diferente a vida. Nossa fé não é uma religião, nossa fé não é um sistema, nossa fé é um relacionamento com Ele, é a nossa intimidade com Ele, mas Ele estabeleceu escolhas, e como fazer as escolhas certas. É muito fácil sermos enganados nas escolhas. Como que é tão fácil perdermos. E quando perdemos, vai sobrar apenas o quê? As consequências. Em João capítulo 15, o versículo de número 15, começa de uma forma tão grande, Jesus falando o que eu acabei de falar, que ele disse assim. João 15, verso 15, diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E o verso 16, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Querido, se nós não tivéssemos a Bíblia todinha, todos esses versículos que estão aqui, se nós tivéssemos apenas o versículo 16 de João 15, nós teríamos realmente a compreensão de toda a vontade, todo o propósito de Deus, todos os parâmetros para vivermos o sonho dele aqui na terra. E Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes. Amém. Pelo contrário, eu vos escolhi. E vos designei para que vades, deis fruto, o fruto permaneça, a fim de que, o resultado é esse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É grande demais. Nós tropeçamos tantas vezes. Por quê? Porque negligenciamos essa realidade. O que é escolha? Nós precisamos ter uma resposta para isso. O que é escolha? É opção, é aplicação do livre-arbítrio, é uma alternativa. Você pensa, julga as opiniões, faz uma seleção, optando por uma delas para uma determinada ação. Isso é uma escolha. As escolhas têm a ver com aquilo que eu falei, chamado o livre-arbítrio, com vontade pessoal. E as escolhas, elas afetam as crenças, as pessoas, o estilo de vida. As escolhas mostram uma filiação religiosa, uma opção política. As escolhas trazem convicções, ou as escolhas trazem também arrependimentos. E toda escolha envolve algo chamado responsabilidade. Nós somos a soma das nossas decisões. A vida, ela é feita por escolhas. E não é uma tarefa tão fácil. Se você fizer isso ou aquilo, vai depender de quê? De uma escolha de você. Toda opção tem prós, tem contras, tudo é válido, mas não dá para excluir uma coisa chamada resultados. Toda escolha vai produzir resultados. Nunca esqueça disso. Toda escolha vai produzir consequências. Vai produzir, mas produz mesmo. Toda escolha tem um preço a pagar. Então, você tem que arcar com as consequências das suas escolhas, porque esse é o preço que você tem que pagar.
Cada um de nós é livre para fazer as suas escolhas. Mas ele é o quê? Prisioneiro das suas consequências. Toda escolha vai trazer consequências. As escolhas, elas definem algo, que são as colheitas. Você colhe aquilo que você planta. E você planta de que forma? Através das suas decisões. Existe uma grande diferença entre o bom e o melhor. E muitas vezes nós nos contentamos com o bom, sendo que existe um melhor para a nossa vida. No Salmo 106, o versículo de número 15. Salmo 106, o verso 15. Salmo 106, o verso 15. Há um momento quando o povo de Israel, no meio do deserto, carregando lá muitas murmurações, e o povo murmurava contra o Senhor, momentos assim tão complicados, mas diz assim, Deus concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Nem tudo que você recebe vai ser uma bênção na sua vida. Não adianta a pessoa querer algo, obtém aquilo, fora da vontade de Deus, e a alma murcha. A alma murcha. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Murchou, 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 murchou. Nós só temos o que Deus nos dá. E a palavra diz, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Se Deus deu, Deus deu. Se Deus não deu, não adianta querer ter, porque não tem. A pessoa pode ter apenas título e não tem. Nós só temos o que Deus nos dá. Por isso que quando Jesus nos ensinou a orar, a chamada oração do Pai Nosso, que é um paradigma, não é para você ficar fazendo aquela oração 500.000 vezes, não. Mas há um momento que diz assim, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Mas como um pai, e a Bíblia diz que Deus é um pai, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem e os livra. Mas muitas vezes o pai vai responder com carinho, porque você tem aquilo que nós conhecemos como a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas existe aquilo que é a vontade permissiva de Deus. Deus sempre quis ser o rei sobre Israel, mas houve um momento que o povo de Israel disse, não, nós queremos ser igual aos outros povos, queremos ter um rei. Aí Deus fala, olha, o rei vai explorar você, o rei vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Mas eles falaram o quê? Queremos assim mesmo. Gente, faça assim. Como que eles apanharam? Como que apanharam? Por quê? Deixar a vontade diretiva de Deus e assumir o que é a vontade permissiva de Deus. E veio então o quê? Todas essas consequências. As escolhas podem ser precipitadas, incoerentes, ou elas podem ser prudentes e coerentes também. Mas Deus, Ele sempre quer nos orientar nas nossas escolhas. E uma das orientações do Senhor, quando tivermos que fazer escolhas, basicamente essa, não se precipite. Não se precipite. Está escrito aqui em Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19, o versículo de número 2. Provérbios capítulo 19, o versículo 2, diz assim, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir. Não é bom. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Até o casamento são 3 degraus: namoro, noivado e casamento.
nós somos um espírito, temos uma alma, moramos num corpo. Até o casamento, o namoro a gente chama união de alma, mente, emoção, vontade. O noivado a gente chama união de espírito, quando os dois adoram o mesmo Deus, têm a mesma compreensão. E o casamento é a união de corpo. Mas as pessoas invertem, querem primeiro a união de corpo, pensam um pouquinho só na união de espírito, e não existe nem mais união de alma, de amizade. Os princípios da palavra do Senhor, quando você lê aqui, não é bom proceder sem refletir. Não existe isso de cisma. Tem pessoas que dizem assim, eu estou cismado. Não. Existe, quando você está fora do propósito do Senhor, você sempre vai sentir uma inquietação do seu espírito. Deus falando com você, olha, não faça aquela viagem, não faça aquele negócio, não ande com aquela pessoa, não vá naquele lugar, não tome esse remédio. Não é para você ficar cismado. Deus fala com a gente. E Deus vai trazer para você. A Bíblia diz que a paz é o árbitro de Cristo no nosso coração. Qualquer coisa que você não tiver, porque é muito simples, você precisa ter algo chamado paz. Se você ficar sem paz, é uma das maneiras de você escutar o Senhor. Mas aqui, não tome decisões sem refletir. E refletir é meditar. E para você meditar leva tempo. Existem alguns animais que são chamados ruminantes, como o boi. O boi põe o capim na boca, está vendo a vaca, fica o tempo todo. Sabe o que faz? O capim desce, vai lá no estômago, volta novamente para a boca e fica ruminando aquilo. Ruminando. Aí que vai extrair. Então, quantas vezes a pessoa é precipitada? Todo negócio que você for fazer e a pessoa falar, tem que ser hoje, pode pular fora, que é confusão. Tudo que é feito assim, não é agora. Não, pera aí. Não é assim. Reflita. Diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Lá no meu gabinete, tantas pessoas entram e muitas delas vêm confessar pecado. Mas até hoje ninguém vem confessar o pecado para mim que é precipitado. Ele vem só trazer as consequências das precipitações. Mas o pecado se torna um hábito, a precipitação se torna um hábito na vida da pessoa. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Então hoje à noite eu quero falar com você exatamente sobre essas verdades que estão aqui, mas eu quero plantar no seu coração compreensões assim claras da palavra do Senhor sobre escolhas. Hoje pela manhã eu fiquei 1 hora falando sobre isto, e seria tão bom se você pudesse ouvir de manhã, porque agora eu quero finalizar. 1 Coríntios capítulo 1, o verso 27. 1 Coríntios capítulo 1, o verso de número 27. O modo de Deus escolher é completamente diferente da nossa maneira de ver as coisas. Porque muitas vezes as escolhas que nós fazemos, aos olhos humanos, o modo como Deus nos dirige, pode parecer uma loucura, uma coisa totalmente diferente. Eu vou ler o 26 para chegar ao 27. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são,
para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você percebeu quantas vezes encontramos aqui essa palavra escolha? Quantas vezes? A Bíblia é para dirigir a escolha. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. O maior é o menor. Nós, pastores aqui em Lagoinha, temos uma disputa enorme entre nós. E a nossa disputa é uma só: quem vai lavar o pé do outro primeiro? A nossa disputa é essa: quem vai lavar o pé do outro primeiro? Porque é o princípio nosso, é o princípio da palavra. Deus escolheu as coisas do mundo para quê? Para envergonhar as sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. São escolhas. São escolhas. Nossa caminhada repousa exatamente em cima disso. Dessas escolhas, Deus escolheu. Deus escolheu exatamente por isso, para que o nome dEle, só o nome dEle seja engrandecido. Essas escolhas, e para você ter todo esse entendimento, você tem que entrar por uma porta, a escolha da salvação. Josué, capítulo 24, o versículo número 15. Josué, depois de Deuteronômio você vai encontrar o Josué. Josué, capítulo 24, o versículo 15, está escrito assim. Josué 24, 15. Porque sem a salvação ninguém vai ver o Senhor. Ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem servir vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você é responsável por você e sua casa. A Bíblia diz: se alguém não cuida dos seus, é pior do que o infiel e negou a fé. Você é responsável pela sua casa. Cuide da sua casa. Seu vizinho vai cuidar da casa dele. O irmão vai cuidar da sua própria casa. Cada um é responsável. Essa escolha para a salvação, no momento lá, ainda na jornada, quando o povo estava tão dividido, Josué, ele toma uma posição, dizendo exatamente esse versículo aqui, que está aqui, de uma forma tão gloriosa, dizendo assim, o verso 15. O final diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Filho, não dê descanso ao seu coração, enquanto você não ver cumprido esse testemunho na sua família. Enquanto seu marido não for salvo, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus primos, seus tios, seu avô, sua avó. Porque no momento quando você se converteu, foi como que uma chave que entrou numa geração. E você é esse instrumento para levar toda a sua família a conhecer o Evangelho. Como você pode ser o instrumento para levar toda a família para o inferno também, se você não der um bom testemunho, ou se ao contrário, se você não falar com eles da beleza do Evangelho. Quando você lê 1 Reis, capítulo 18, o verso 21, 1 Reis, capítulo 18, o versículo de número 21, novamente, Elias, quando enfrenta os profetas de Baal, ele leva o povo a fazer uma escolha. Ele diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos?
Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Ninguém pode ficar, tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. A não tomada de decisão é uma decisão. Elias, diante do povo, traz exatamente essa advertência. Você conhece também essa história. Quando você lê Mateus, capítulo 6, o verso do número 24, novamente, vamos perceber aqui o grito do coração do Senhor em nos levar às decisões. Mateus capítulo 6, o verso 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou é Deus, é tudo na nossa vida, ou Ele nunca será alguma coisa. Nunca, 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 nunca é nunca. Guarde no coração. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus, quando fez o homem, Ele não fez o homem um robô, um boneco de marionetes. Ele deu ao homem o quê? A liberdade. E quando você lê lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, os 7 primeiros versículos, lemos aqui a escolha. Deus disse, olha, Gênesis capítulo 1, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 1. Começa dizendo assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram o quê? Cintas para si. Olhe só, a escolha, a escolha. Toda escolha vai trazer consequências. E por causa de Adão, quando Adão pecou, toda a raça humana pecou. Eu estava no meu pai estava no meu avô. Se meu avô tivesse morrido com 10 anos, eu existiria? Não. Meu avô estava no meu bisavô. Meu bisavô estava no meu tataravô. Se você for chegando, vai voltando, todos nós estávamos em Adão. Por isso que Jesus Cristo teve que nascer de uma virgem, para não ter o quê? Essa semente do pecado nele. Ele foi tentado em todas as coisas, como somos pecados, mas ele não nasceu com o pecado chamado pecado original. Não nasceu. Ele foi tentado em todas as coisas. Não existe uma tentação que você já experimentou que ele não tivesse experimentado. Mas ele escolheu nunca ceder à tentação. Nunca. Por isso que na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a orar dizendo: não nos deixe ceder à tentação. Não nos deixe escolher o pecado. Tudo é uma escolha. Lá no Jardim do Éden, o homem fez uma escolha em obedecer ou desobedecer. E ele escolheu desobedecer. E quando ele desobedece, toda a raça humana
desobedeceu. E o que Jesus Cristo veio fazer foi o quê? Exatamente resgatar a raça humana. Quando uma pessoa vem para o Senhor, inaugura-se naquela família uma nova, eu posso dizer assim, uma nova genealogia, porque quando uma da família crê, há uma promessa que toda a família dele virá também para os pés do Senhor. Existem tantas escolhas tão erradas. Eu queria que você lesse comigo em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, do versículo 17 até o 22. Mateus capítulo 17. Quando Jesus é preso, Mateus 27. 17, diz assim: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A escolha é sua. A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás, um facínora, ou a Jesus, chamado Cristo? É a escolha. Porque sabia que por inveja eu tinha entregado. 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que faria então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Escolha. Existe um ditado que diz: voz do povo, a voz de Deus. Mas a voz do povo não é a voz de Deus, porque o povo pode ser manipulado. O povo pode ser manipulado, como foi aqui. Você não pode ir pela voz da maioria. Ali no meio, lá estava Jesus sendo apresentado e Barrabás. E Pilatos perguntou: qual dos dois eu vou soltar? E aqueles que estavam ali tinham visto Jesus pregar, tinham visto Jesus curar, tinham visto Jesus libertar, tinham visto Jesus tantas vezes. E tinham visto também Barrabás ter feito tantas coisas mais horríveis. Mas o grito foi esse: qual dos dois quereis que eu vos solte? E o povo gritou: Barrabás. E Pilatos volta, lá está Jesus. E Pilatos diz: mas que mal fez Jesus? Mas o povo gritava: crucificam. As escolhas erradas. E tenha sempre esse entendimento. Nem sempre a voz da maioria é a voz da vontade de Deus. É tão importante que nas suas escolhas você sempre tenha esse nível de liberdade dentro do seu coração e tenha esse entendimento tão forte na sua vida. Existem escolhas que levam a pessoa à desobediência. Em Jonas, capítulo 1, Jonas, capítulo 1, os 3 primeiros versículos, Deus chama Jonas para ele ir para uma cidade, pregar o Evangelho. Mas olha o que acontece. Jonas capítulo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3, Jonas se dispôs,
mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Quando a pessoa não escolhe fazer a vontade de Deus, ela quer muitas vezes fugir, e fugir para longe da presença de Deus. O grande drama é quando perdemos a consciência da presença de Deus. A palavra diz para andarmos com Ele. O Senhor disse a Abraão: anda na minha presença, e você vai ser perfeito, Abraão. Anda comigo. É pena que as pessoas viraram religião em vez de comunhão. A nossa fé é andar com Ele, é ter um relacionamento com Ele. Tem pessoas que quando vão orar, ela ora dizendo assim: ó Deus, agora eu entro na Tua presença. Mas que negócio é esse de entrar na presença dEle? É viver na presença dEle. Não é um entrar e um sair da presença dEle. É viver na presença dEle. É uma escolha. Mas aí você diz: mas pastor, se eu for viver assim, andar o tempo todo na presença de Deus, eu vou virar um santo? É isso mesmo. É para você cumprir o propósito de Deus. Deus nunca vai abusar de você. Ele não é um abusador. Deus é Deus. E tudo que você precisa ter é esse nível de compreensão. Que a fé cristã não é esse oba-oba que muitas vezes as pessoas estão anunciando por aí. A fé cristã não é você ganhar 10 caminhões, 8 apartamentos, nada disso. Isso tudo é ilusão, é mentira, é engano. Satanás é mentiroso. E tantas pessoas hoje estão indo para tantas igrejas, onde nem mais pastor tem a Bíblia nas mãos. Ele podia ter a Bíblia até no telefone, mas hoje não prega mais Bíblia, não anuncia mais a palavra. Hoje é mais coaching, quer te ensinar a ser vitorioso, mas num princípio mais da cabeça do que do próprio coração de seguir o Senhor. É chegado esse tempo de você começar a fazer escolhas na sua vida. Escolher e pautar a sua vida pela palavra do Senhor. Escolher o Senhor. A multidão pode ir numa direção e você pode ir contra essa direção, porque é uma escolha que você faz. É uma escolha. E nesses dias assim, ao mesmo tempo de tantas bênçãos, tanto favor, mas tantas pessoas estão se perdendo por causa disso. Deus diz para Jonas: Jonas, você vai para Nínive. E Jonas disse: não, eu vou para Tarsis. Comprou a passagem, entrou no barco e foi. Aí no meio do caminho, o que existe? Tempestade. O grande drama é que muitas vezes nem sempre tem um peixe grande para te engolir. É o tubarão que te engole. Esse exemplo de Jonas aqui não é para você seguir o exemplo dele. Esse exemplo está aqui para você falar: eu nunca quero fazer a escolha errada. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Obediência é assim: 100% de obediência é obediência. 99% de obediência é 0% de obediência. Mas pastor, mas se eu for viver assim, eu vou virar santo? É, querido, é para você virar santo, parecido com Jesus aqui na terra. As pessoas vão olhar para você, não é por você ter um cabelo grande, isso e aquilo, usar uma batina, uma roupa, mas a sua vida, é isso que Deus tem. E é essa a vontade dEle quando você escolhe. Mas muitas vezes pode fazer escolhas assim tão erradas, como a que Judas fez. Em Mateus 26, o verso de número 48, ele escolheu a escolha da traição. Ora, o traidor lhe tinha dado esse sinal:
aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. Foi assim que Judas chegou. Olha o verso aqui, 48. Ora, o traidor lhe tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. É uma escolha. E quando as pessoas fazem a escolha errada, o que adiantou ele ter aquelas 30 moedas nas mãos? De repente, será que Jesus valia só 30 moedas? Ele vale mais do que todo o dinheiro do mundo. A maior riqueza que você tem, filha, é Jesus. Se tirar Jesus da minha vida, eu não tenho nada. Tirar Jesus da sua vida não é nada. Ele ficou com aquelas moedas, elas queimavam suas mãos. Mas ele escolheu fazer algo. Se ele tivesse voltado lá para Jesus, quem sabe ele tivesse abraçado a cruz e dito: Senhor, perdoa-me. Talvez uma gota do sangue do Senhor estaria caindo sobre ele. O perdão viria. Mas o que ele fez? Não tem jeito. E ele se enforcou. Normalmente os que se matam não querem morrer. Quem suicida não quer morrer. Ele quer matar o que está matando ele. Ele quer matar o que está matando ele. Se naquele momento Judas tivesse voltado, nos deixou o exemplo aqui. Não importa, querido, a besteira que você já fez na vida. Nunca despreze o poder que há no sangue do Senhor. Que está aqui. Ele escolheu a traição. A consequência veio de uma forma tão terrível. Escolha. Daniel, capítulo 1. O verso de número 8. Daniel, capítulo 1, o verso 8. Daniel escolheu uma coisa que era a santidade. E quando ele escolheu viver de um modo assim, tão diferente, tudo passou a ser realmente diferente na vida dele e daqueles outros que estavam com ele. É uma escolha. Daniel, capítulo 1, o verso de número 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A santidade é uma escolha. Ser santo é uma escolha. Logo quando eu converti, eu li a biografia de um irmão e tinha algumas orações dele. E uma das orações era assim: Senhor, faça-me santo, tão santo quanto um pecador perdoado por ti pode ser santo. Senhor, faça-me santo, tão santo quanto um pecador perdoado por ti pode ser santo. Daniel estava longe da sua família, longe dos pais, parentes, amigos. Estava na Babilônia, Nova York da época. Mas ele escolheu, resolveu. Uma decisão. Nossas decisões trazem consequências. Ele resolveu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei.
Você assiste aquele programa na televisão, que você sabe que não deve assistir e assiste. Se você põe a mão em fezes, não tem jeito, fica contaminado. Mas pastora, eu quero assim um evangelho mais light. Mas esse evangelho light não é o evangelho. É uma escolha. É uma escolha. Diz aqui, Daniel sabia. E você conhece a história dele. Não pense que Daniel era um qualquer. Era bonito, aquele moço bonito. Bonito, muito bonito. Mas ele escolheu. Mas você vai ver, tudo na vida é como termina, é que se conta. Tudo na vida é como termina, é que se conta. E a palavra diz, quem é fiel no pouco, sobre muito eu o colocarei. Quem é fiel no pouco, Deus vai confiando mais. Vai confiando mais. E quando você chega no livro final de Daniel, onde Daniel está? No palácio do rei. Ele podia ter bagunçado a vida dele bem ali naquele início. Davi foi um homem que teve tantos altos e baixos na vida, mas algumas escolhas ele fez, e essas escolhas continuam nos inspirando também. 1 Samuel, capítulo de número 23, 1 Samuel 23, os 4 primeiros versos. Davi era um soldado, e diz assim, então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas mãos. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas mãos. E diz aqui o texto, então tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Mas o verso primeiro começa dizendo assim, foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai, e ferirás os filisteus e livrará Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas mãos. É uma escolha. É uma escolha. E dentro dessa escolha, a consequência veio que foi a vitória, e de uma forma muito linda. Coloque-se em pé no seu lugar. Existem escolhas que são chamadas escolhas carnais. Aquelas escolhas que fazemos por aquilo que os nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, pelos nossos sentidos. Abra comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Os músicos tomem o lugar agora. Gênesis capítulo 13. E nós vamos ler a partir do versículo 10. Gênesis 13, a partir do versículo de número 10. É a história de Ló e Abraão. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, assim o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló, verso 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade das campinas, e armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus
e grandes pecadores contra o Senhor. Quando você lê todo esse texto, qual foi a consequência da escolha de Ló? Ele tomou uma decisão que ia tirar vantagem em tudo. Ele olhou as campinas, tudo verde. E Abraão disse: olha, se você for para lá, eu vou para cá. A decisão é sua. Ele escolheu. E o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Você conhece a história. Perdeu tudo. As escolhas que nós fazemos simplesmente por aquilo que nossos olhos mostram é tão diferente. E o último exemplo que eu quero deixar com vocês, um exemplo tão doce. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Verso 41 e 42. Eu vou ler desde o 38 para fechar bem claro. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário mesmo, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos ler juntos? Entretanto, vamos falar? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, Jesus disse, ela escolheu a boa parte. Quem é a boa parte? Jesus. Abrace você, põe a Bíblia assim no banco. Nessa noite, você ouviu um pouco da palavra. Nossas decisões trazem consequências, mas quando você escolhe Jesus, tudo muda. Quando você escolhe Jesus, a vida é outra. Aquilo que seus olhos nunca viram, aquilo que seus ouvidos nunca ouviram, aquilo que não chegou ao seu coração, é o que Ele tem preparado para aqueles que eu amo. Ele tem o melhor para a sua vida. Abrace você como se estivesse abraçando Jesus. Faça essa escolha. É a boa parte. Cante essa oração agora. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo
mas eu escolho Deus. Você pode cantar. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Declare, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Abrace você, feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu escolho o Senhor. Tu és para mim o primeiro. Perdoa-me, Senhor, porque tantas vezes eu deixei o Senhor ser segundo na minha vida. Mas nesta noite, novamente, meu coração arde de amor ao Senhor. E eu quero viver o resto dos anos da minha vida escolhendo buscar o Teu reino em primeiro lugar e descansando em saber que todas as outras coisas virão como acréscimo. Pai querido, abençoe o irmão que está ao meu lado, para que jamais ele venha esquecer do que ele ouviu, que ele deve buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas virão como acréscimo. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta hora eu me identifico com todos que estão aqui, que ainda não te receberam, ou estão fora dos teus caminhos. Eu oro dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te convido. Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar com você agora. Queria me identificar com você. Queria orar como se fosse você orando. Não apenas os que estão aqui, mas onde você estiver, ore comigo dizendo assim. Todos orem comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, mas nesta hora eu abro meu coração e eu te convido. Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, me afastei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar por você que orou comigo dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Ou você que andou nos caminhos dele e se afastou, mas você orou comigo dizendo: Jesus, eu volto aos teus caminhos.
para que eu ore por você. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor Salvador, ou você que volta aos caminhos dele, eu vou pedir um sinal da sua parte, que aí no seu lugar você levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida e orar intercedendo por você. Levante bem alta a sua mão, eu quero ver. Pode ser uma criança, um adulto, um velho, uma criança, lá na galeria. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento da escolha maior. Talvez você diga, mas semana que vem eu vou voltar. Pode não existir semana que vem, seu dia é hoje. Isso agora. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, venham aqui à frente. Todos vocês. Todos que levantaram as mãos, deixe seu lugar e venha. Eu quero orar por vocês agora. Mas eu queria que cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Ah, mas ele está com a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia debaixo do braço não fala nada, querido. É a pergunta que você tem que fazer: como está a sua vida com Deus? Esta é a hora de Deus. Você que andou nos caminhos dele e se afastou, é a hora de você voltar. Você que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não tomou essa decisão. Você não olhou para trás, filho. Olhe para trás, olhe para o outro. Pergunte como está a pessoa. Pergunte como está a vida dessa pessoa. Não tenha nenhum constrangimento, não. Talvez você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para a salvação dela, para mostrar que ela está vivendo hoje lá junto dos porcos lá. Não, fale. Não fique olhando para o seu pé, não feche os olhos. Ao lado de você talvez seja alguém que esteja indo para o inferno hoje, mas é a hora de você falar como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Glória a Deus. Vidas estão chegando. Só fique assentado. Ninguém assentado. Essa é a hora de batalha espiritual. Esta é a hora de você gerar aí no seu espírito. Comece a orar, querido. Comece a interceder. Que ninguém saia daqui do modo como chegou hoje. E ninguém vai sair. Tudo na vida é uma escolha. A palavra diz hoje: se ouvides a minha voz, não endureça o coração. Porque pode ser a última vez que você está ouvindo. Talvez você está dizendo, mas semana que vem eu vou, pastor. Pode ser que não aconteça semana que vem para você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Meu irmão, põe sua Bíblia agora no banco. Põe sua Bíblia no banco. Estenda as mãos sobre os que estão aqui à frente. Estenda as mãos. Comece a ministrar a eles. Comece a ministrar sobre essas vidas. Comece a ministrar, meu irmão. Sua oração é poderosa. Comece a ministrar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aí nos assistindo, não sei aonde, mas esse é o momento de Deus para a sua vida também. É o momento de você falar: Jesus, entra na minha vida. É o momento de você voltar aos caminhos dele. Não deixe para domingo que vem, sua hora é hoje. Você ouviu falar hoje sobre escolhas, e a escolha mais importante que você pode fazer é essa, de se render a Jesus, de tomá-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Ou você que está como um filho pródigo na terra distante, escolha voltar. O Pai quer te abraçar, celebrar até uma festa para você por causa da sua vida, porque Ele te ama, se importa com você. Nosso telefone está aí ao seu dispor: 3429-9550. Código aqui é 31. Você pode ligar. Temos um celular de cada operadora para que você possa ligar e pode ficar 1 hora conversando. Não vai ter custo algum, mas faça isto agora. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas, Senhor, e ligamos cada uma dessas vidas com a Tua vida, para que a partir de agora possam viver como filhos amados, queridos do Senhor, perdoados pelo Senhor. Que haja um recomeço nessa história desses corações, Senhor, que eles escolham viver o sonho que o Senhor tem para eles aqui na terra, no nome de Jesus. Amém. 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 1
A Bíblia diz que lá no céu, quando uma pessoa converte, é uma festa. Se no céu tem festa, aqui também tem festa. Vamos bater a mão uma vez. Quando eu falar 3, olhe para trás. 1, 2, 3. Olhe sua nova família. Você tem agora uma nova família. Te abençoo, abençoo, abençoo você. Te abençoo, te abençoo. Todos vocês que estão aqui, olhem para mim. Nós separamos um presente para entregar a vocês. Eu não quero que você vá embora sem receber esse presente. Eu vou conduzir vocês até a minha sala aqui ao lado para receber esse presente. Podem descer. Igreja, levante as duas mãos. Segure na mão do irmão que está aí ao seu lado. Segure a mão dele com muita força. Eu digo para ele: meu irmão, nunca mais esqueça do que você ouviu hoje à noite. Se tudo na vida é uma escolha, eu escolho Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu quero viver a melhor semana da minha vida, escolhendo em primeiro lugar o reino de Deus, hoje e sempre. Amém.